Depois da gente acessar o nosso poder criador, essa capacidade de criar, a criatividade, a liberdade, a gente precisa acessar dentro da gente a sustentação. A sustentação desse poder, desses projetos, desses sonhos. A gente precisa acessar dentro de nós a direção para realizar, a disciplina, hum, a ordem, a estrutura interna para fazer acontecer essa vida que a gente anseia, né? Que a gente deseja. Porque ficar só no desejo, no poder, na capacidade, e aí várias ideias, vários projetos, vários sonhos, cria mesmo muita coisa e joga, mas tá tudo confuso, sem direção. Aí é muito difícil acessar de verdade a prosperidade, a abundância na vida mesmo, sabe? No relacionamento com a própria vida e com o nosso potencial criador. E é nesse sentido que o imperador vem ajudar a gente. Se você está chegando aqui pela primeira vez no meu vídeo, quero te falar que a gente está vivendo então a série Tornando-se Quem Você Nasceu para Ser, com os 22 arcanos maiores do tarô. E hoje, gente, chegamos então na fase do imperador. Incrível esse arquétipo. É um arquétipo de grande poder, de grande capacidade de liderança, de domínio pessoal, de capacidade de estruturar a vida e fazer as coisas acontecerem. Porque o imperador, ele é o homem e o masculino em nós que possibilita a vida dos nossos sonhos, que possibilita que sejamos quem nascemos para ser. Então saímos do mundo da ideia, do desejo e daquela coisa, liberdade, tudo muito solto, porque a imperatriz, ela não tem tanta fronteira, né? E aqui a gente encontra fronteira dentro da gente. Aqui a gente encontra estrutura. É isso que esse masculino, ao ser ativado em nós, desperta a estrutura. Então, vamos seguindo em frente. Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Laila Drielli. Eu sou taróloga e sou terapeuta holística e transpessoal também. Então, gente, são muitos os aspectos aqui do imperador para falar, mas eu quero trazer muito sobre essa necessidade mesmo da gente buscar o autodomínio e a autoliderança. O que acontece? São muitas distrações. Gente, é tanta coisa pra gente se distrair nesse mundo. E eu vou te falar, né? As coisas foram construídas mesmo de modo a nos levar à dispersão, à distração, à desconexão da nossa alma, né? Do que a gente realmente anseia viver e deseja para nós. Então, se a gente não buscar estarmos mesmo alinhadas com a gente se distrai nos desejos que projetaram sobre nós, né? Seja nos sonhos da nossa ancestralidade, dos nossos pais, que de onde vieram esses sonhos também, né? Muitas vezes nem são sonhos da alma deles realmente. Também são sonhos fabricados. A gente vive uma sociedade de consumo, então os desejos, eles são fabricados, né? Os sonhos são fabricados, né? Então, é uma mente muito dispersa. São pessoas vivendo muito dominadas pelos desejos do ego, pelas emoções. E o imperador, ele lembra a gente que nós temos o poder de liderança interior, de nos liderar, de nos orientar nessa vida para o que a gente realmente quer viver, para o que a nossa alma quer viver. E aí o imperador traz pra gente o que é a importância de se organizar, de se disciplinar,
de ter prioridade, de separar as coisas, sabe? De ter hierarquia mesmo. Então, o que é importante, do que é obrigatório, do que é imprescindível, uma gestão boa do tempo. Então, ele vem trazer pra gente esse sentido de responsabilidade mesmo, sabe? De autorresponsabilidade, de buscar na tua vida o que te estrutura. O imperador ele trabalha com os dois pés bem firmes, bem assentes no chão. É o momento de aterramento mesmo, tá? E ele tem também resiliência. Falando ele tem, gente, mas nós temos essa energia. Nós temos o arquétipo do imperador em nós. E para além do arquétipo do imperador, essas são características do nosso masculino saudável. Veja, o imperador, essa energia do masculino saudável, ela oferece estrutura para o nosso feminino criar, sabe? E ser livre e viver os prazeres da vida, entende? E se expressar no mundo. Mas lembra, pela ordem dessa jornada, primeiro veio a Imperatriz, então primeiro vem o impulso criador. Depois a gente se organiza. Mas Laila, meu Deus do céu. É, porque também tem isso, né? Se quiser ficar tudo muito organizadinho, ter tudo muito estruturado para então ir para o mundo e criar, não dá certo também. Porque a gente tende a ficar enrijecido, engessado. Talvez não fazer o que precisa, o que a alma precisa criar, às vezes começando pelo caos mesmo. Gente, a vida começa no caos. O parto é um caos, sabe? Mas é um caos na ordem, com ordem também, tá? Então, como a gente passou pela Imperatriz, que é esse momento de acessar a criatividade e de colocar para o mundo, agora é o momento de coloquei para o mundo e eu vou organizar isso aqui. Eu tive essas ideias e já comecei na execução, inclusive na experiência, porque a Imperatriz ela traz muito. É o nosso feminino, tá? Para quem não tá entendendo, Imperatriz é o nosso feminino. Então, o feminino é emoção, o feminino é experiência, é corpo, é sensibilidade. Então, o masculino vem agora para ajudar a gente a organizar. E eu gosto muito de trazer isso assim do masculino saudável, porque saudável ele dá sustentação, ele traz segurança. E o masculino doente, o imperador, na sua polaridade negativa, ele vai reprimir, ele vai controlar, ele vai tolher, tá? Então ele vai impedir o nosso fluxo criativo, a nossa vitalidade, o nosso prazer de viver, a nossa alegria, a nossa satisfação com o belo, com o simples, com o gostoso da vida. Ele fica muito enrijecido, muito focado aqui, ó, em concretizar as coisas, aí vira concreto mesmo, entende? Em disciplina, em ordem, tudo muito organizado, muito estruturado. E aí a gente fica robótica, a gente fica sem vida, sem gostosura, entende? E sem criatividade, porque a criatividade não se sustenta dessa forma. Assim como não adianta ser muito criativa, muito artista e não tem organização, ordem, disciplina, constância. Então, nada vai para frente, né? Ficam sementes lindas e maravilhosas que vão-se embora, né? Não cumprem a sua finalidade, o seu propósito na vida. Então, percebe? É muito importante a união, a aliança, o casamento perfeito entre o nosso feminino e o nosso masculino. Só que o buraco é mais embaixo. Por quê? O nosso feminino, ele é formado, ele é criado, ele é vivido a partir do referencial que temos de feminino, que é a nossa mãe. A nossa mãe ou cuidadoras, né, familiares, pessoas do gênero feminino que ocuparam esse lugar. Assim como
o nosso masculino tem como referência o nosso pai, às vezes nosso avô, assim como o feminino, nossa avó, nossas avós. Então, a nossa referência de masculino, a forma como o masculino é construído na nossa personalidade, toma como base as figuras masculinas de relevância da nossa vida. Então, gente, a forma como você se relaciona com o seu masculino, como você vive esse masculino na sua vida, espelha as suas relações. Sua relação com seu pai. E é muito comum dizer assim, ó, o comum natural da vida é a gente ter questões com os nossos pais, né? Com o nosso pai, com nossa mãe. Ainda que tenha sido uma relação que você olha assim, não, eu não tenho problema nenhum com meu pai. Quando você vai aprofundando na tua jornada de autoconhecimento e de tornar-se quem você nasceu para ser, você vai descobrindo que a tua criança tem, a tua adulta hoje pode não ter problemas. Mas você tem uma criança interior que carrega questões com teu pai, com a tua mãe, que precisam ser sanadas, curadas por você hoje adulta, né? Então, observa bem como é que você se relaciona hoje com esses aspectos do masculino que eu trouxe? E como você se relaciona com o seu pai? Olha para o modelo, lembra? Eu falei referencial. Como é o seu pai nesses aspectos do masculino? Por exemplo, um pai que não representa uma autoridade na nossa vida, sabe? Pode acontecer da gente crescer com um senso assim de menos autoridade sobre a nossa própria vida, como se nós não tivéssemos esse poder, essa autoridade interior, sabe? Então a gente tem uma falta, uma carência, uma. Sem autoridade, a gente tá sem a guiança, sem a liderança interna. Então ficamos também suscetíveis a autoridades externas, entende? E essas autoridades externas a nós, no lado do masculino, podem ser representadas pelos companheiros na nossa vida, né? Pelos chefes, patrões, pelos líderes religiosos. E aí a gente vai atravessar questões de desafio com essas autoridades para a gente aprender a desenvolver em nós a autoridade interior interna que não foi desenvolvida porque nos faltou um referencial de autoridade masculina. O oposto também pode acontecer, que é, como não tivemos essa referência de autoridade masculina, nós criamos uma autoridade rígida, sabe? Perfeccionista, que exige demais, que chega a ser massacrante, sabe? Que não perdoa erros, enrijecida mesmo, endurecida, que não abre espaço para as emoções, que não abre espaço para o feminino florescer e gozar a vida, entende? Então, assim, o imperador chama para a cura da relação com o masculino. E é uma jornada, né, gente? É uma jornada. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo já esteja vivendo essa cura, né? Já esteja vivendo ativamente, conscientemente essa cura. E esse vídeo, ele serve como um reforço, né? Como mais uma ferramenta nesse caminho, nessa jornada. O imperador em nós, o masculino em nós, ele também nos chama, assim, para a resiliência, sabe? Pra gente persistir, continuar, pra gente não desistir do que é importante pra gente. Então, quero deixar com vocês
essa convocação mesmo, assim, de que você precisa se responsabilizar pelo que você quer criar na sua vida. Você precisa se responsabilizar pela sua cura, pela sua estrutura interna que você está criando agora, para dar, servir de base, de espaço para tudo o que você veio ser. Que é sobre isso, sabe? Nem é tanto sobre os projetos, a casa, a profissão. É também, isso tudo é muito importante. Mas eu sinto assim que a maior função do imperador em nós, do masculino em nós, é dar base e sustentação para nossa própria grandeza. Porque quando a gente não tem essa base, essa sustentação para crescer, não tem como crescer. Ficamos sempre pequenas, pequenos, não é? Então, meus amores, eu quero. Ai, Jesus. Eu quero te convidar a olhar assim honestamente para a tua relação com o masculino e se comprometer com a tua cura, com o teu próprio crescimento, com a tua jornada. Lembrando que o masculino saudável, ele abre espaço, possibilidade, sustentação para o teu feminino, tá? Para tua sensibilidade, para as tuas emoções, ele dá direção. Não é sobre controlar, não é sobre rigidez, tá? E imagina se você estiver vivendo agora, nesse momento, o seu ano, se o arcano pessoal do seu ano for o imperador. Aí isso tudo que eu tô te falando fica ainda mais forte pra você. Eu vivi o ano do arcano pessoal imperador em 2024. De 2024 para 2025. Imagina se o seu arcano de nascimento for imperador. Isso significa o quê? Que é essa energia desse arquétipo que está atuando no teu campo, se for arcano do ano, né? Naquele ciclo. Você já ouviu falar? A gente está vivendo o ano do mago, o ano 1. Então, é a mesma coisa. O mago é o arcano número 1. Por isso estamos vivendo o ano do arcano o mago. Então, se você estivesse, o seu número pessoal do ano for 4, você está vivendo o arquétipo e a energia do imperador. Já se o seu arcano pessoal de nascimento for o número 4, você tem essa energia, né? Todos esses desafios aqui que a gente falou, eles são grandes temas da sua vida, né? Da sua encarnação. Então, é muito importante você ter esse aprofundamento, você ter esse conhecimento, dentre outros mais que compõem o mapa de jornada de autocriação. Tá? Quero te convidar para fazer uma consulta de mapa de jornada de autocriação para você se apropriar desse conhecimento e entender como isso tudo se relaciona com a tua vida, com o teu momento, com o que você anseia viver e criar e como utilizar essas informações de um modo realmente benéfico para a tua jornada, tá? Na descrição desse vídeo você encontra o link para marcar a sua consulta comigo. Vai ser um prazer enorme te orientar, te ajudar a trazer essa clareza. Além de acessar os seus arcanos pessoais, isso a gente faz com cálculo da tua data de nascimento. Você pode fazer isso também sozinho, né? Mas além disso, nós também fazemos tiragens
de tarô específicas sobre determinadas áreas da tua vida para te direcionar como um mapa mesmo de jornada desse momento da tua vida, em especial desse ciclo, tá? Então, é incrível poder se mover e dar os próximos passos com esse direcionamento, com essa clareza que esse mapa de jornada de autocriação traz. É o meu convite para você. Quero te lembrar também de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e assiste os últimos vídeos. Vai estar em algum momento aqui no final da tela, ele vai aparecer. No próximo vídeo, nós vamos entrar, então, no arcano do Papa, que é um arcano também que fala de autoridade, mas ele fala muito dessa conexão com o divino, né? Com o campo sutil da vida, do todo, né? O que não podemos definir, resumir, reduzir às nossas interpretações mentais, né? São experiências que precisam ser vividas e sentidas também. Enfim, mas vamos entrar nessa temática depois. Por hora é isso. Um grande abraço, um beijo na consciência. Até a próxima.